Toda semana, alguém faz uma viagem longa até Omaha para me visitar. Eles chegam de São Paulo, do Rio, de Londres, de Tóquio. Alguns voaram por mais de 20 horas, atravessaram oceanos, pagaram fortunas em passagem aérea. E quando finalmente entram no meu escritório, depois de toda essa jornada, depois de toda essa expectativa, menos a expressão no rosto dele, é sempre a mesma. Decepção, eles esperavam encontrar algo grandioso. Esperavam bancos de supercomputadores com telas piscando em tempo real. Esperavam algoritmos complexos, rodando análises simultâneas de milhares de ativos. Esperavam uma equipe de gênios matemáticos em torno de uma mesa de vidro, debatendo modelos financeiros de última geração. O que encontram é um velho sentado numa mesa de madeira simples, lendo um livro, silêncio, calma, nada de especial. E essa decepção me diz tudo o que preciso saber sobre por que a maioria das pessoas nunca vai construir riqueza de verdade. Porque a pergunta que elas fazem menos consciente ou inconscientemente é sempre a mesma. Onde está a fórmula secreta? Onde está o sistema complexo? A vantagem técnica, o segredo que os ricos escondem dos outros? E como essa resposta não aparece em nenhuma tela, em nenhum algoritmo, em nenhum gênio na sala, elas concluem que não há nada para aprender ali. Estão erradas. O segredo está na mesa simples, está no silêncio. Mas para entender isso, você precisa primeiro destruir uma das maiores mentiras que o sistema já vendeu para você. Uma mentira que começa na escola primária, se reforça na faculdade e continua sendo repetida no ambiente de trabalho como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. A mentira de que inteligência é o bilhete dourado, que o mais inteligente sempre vence, que quem tem o maior que, o currículo mais impressionante, a mente mais afiada é quem inevitavelmente chega ao topo. Eu passei mais de 70 anos observando o contrário acontecer. Vi gênios certificados perderem tudo. Vi pessoas com que mediano construírem patrimônios que atravessam gerações. E aprendi, da forma mais concreta possível, que o problema nunca foi o tamanho do motor, foi sempre a falta de volante. Hoje eu vou te entregar as 5 regras do sistema operacional que separam quem chega ao destino de quem tem um motor mais potente, mas termina destruído na primeira curva. Elas são simples, quase ofensivamente simples, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas vai ignorá-la. O motor e o volante. Eu quero que você pense num carro, não num carro qualquer. Num dos carros mais impressionantes já construídos pela engenharia humana. Uma Ferrari com motor twin-turbo de 1000 cavalos de potência. Uma máquina que acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Que produz um som que faz o peito vibrar quando o motor acelera. Que representa décadas de inovação tecnológica comprimidas num chassi de fibra de carbono. Agora imagine que esse carro não tem volante. Sem volante. Só o motor, poderoso, rugindo, pronto para liberar toda a sua força. O que acontece quando você pisa no acelerador? Não importa o quanto o motor seja impressionante. Não importa quantos cavalos de potência ele produza. Sem direção, sem controle, sem um sistema que canalize toda aquela força para o lugar certo, esse carro não vai vencer corrida nenhuma. Ele vai cruzar a linha de largada em velocidade absurda e bater no primeiro muro que aparecer. E quanto mais potente o motor, mais violenta vai ser a colisão. Isso é exatamente o que acontece com pessoas de alta inteligência no jogo da riqueza. Eu observei esse padrão se repetir por mais de 70 anos, com uma consistência que deixou de me surpreender há muito tempo. O jovem brilhante que se forma entre os melhores da turma consegue um emprego de prestígio numa grande instituição financeira. E 5 anos depois, está afogado em dívidas de cartão de crédito, porque usou toda a sua capacidade analítica para racionalizar decisões que a emoção já havia tomado por ele. O empreendedor genial, que monta 3 empresas ao mesmo tempo porque sua mente veloz
enxerga oportunidade em absolutamente tudo e termina com 3 projetos medíocres em vez de um negócio extraordinário. O investidor de que elevadíssimo, que constrói um modelo matemático sofisticadíssimo para justificar a compra de um ativo que, no fundo, ele comprou porque não aguentou ver os outros ficando ricos sem ele. A inteligência sem disciplina emocional não é uma vantagem, é uma arma apontada para o próprio dono. E o sistema educacional brasileiro, menos como o de praticamente qualquer país do mundo, foi construído para produzir motores potentes sem nunca ensinar a instalar o volante. Você aprende cálculo, aprende a redigir uma dissertação, aprende a resolver equações complexas contra o relógio, é recompensado pela velocidade do raciocínio, pela capacidade de absorver e reproduzir informação, pela habilidade de impressionar quem está avaliando você. Mas ninguém te ensina a sentar quieto quando o mercado está em pânico. Ninguém te ensina a dizer não para uma oportunidade boa, para preservar energia, para uma oportunidade extraordinária. Ninguém te ensina que a decisão mais inteligente que você pode tomar num momento de euforia coletiva é não fazer absolutamente nada. Ninguém te ensina que o ego, esse mesmo ego que te fez estudar com disciplina, que te fez querer provar que você é capaz, menos pode se tornar o seu destruidor mais eficiente quando você entra no jogo real do dinheiro. Eu e Charlie Munger não construímos a Berkshire Hathaway porque tínhamos os motores mais potentes de Wall Street. Construímos porque tínhamos os melhores volantes. Nossa vantagem nunca foi a capacidade de análise financeira. Menos havia centenas de analistas mais sofisticados do que nós em Nova York. Nossa vantagem foi o sistema operacional que instalamos nas nossas cabeças ao longo de décadas. Um conjunto de regras, sim, quase brutais na sua objetividade, que nos protegia da nossa própria natureza humana, nos momentos em que a natureza humana insiste em tomar o controle. Nós nos acordávamos toda manhã tentando ser um pouco menos estúpidos do que na véspera. Não mais brilhantes, mas estúpidos. Essa distinção parece pequena. Ela é, na verdade, fundamental, porque buscar brilhantismo te leva a tomar riscos desnecessários para provar que você é capaz de coisas extraordinárias. Buscar reduzir a estupidez te leva a construir sistemas de proteção contra os erros previsíveis que destroem fortunas. O pânico, a ganância, a dispersão, o ambiente errado, a negligência com um único ativo que ninguém consegue confiscar. Ao longo das próximas horas, vou te entregar as 5 regras desse sistema operacional. A primeira é sobre o poder da subtração, menos como dizer não para boas ideias. É o que protege o espaço para ideias extraordinárias. A segunda é sobre desapego emocional, menos como transformar o pânico do mercado em oportunidade, em vez de Dixalote e destruir. A terceira é sobre a matemática da sobrevivência, menos porque nunca perder dinheiro e infinitamente mais importante do que sempre ganhar. A quarta é sobre a gravidade humana, menos como o ambiente ao seu redor determina o seu teto com uma precisão que nenhuma força de vontade individual consegue superar indefinidamente. E a quinta é sobre o único ativo que nenhum governo pode tributar, nenhuma crise pode desvalorizar e nenhuma tecnologia pode tornar obsoleto. Essas regras são simples. Quando você as ouvir, uma parte de você vai querer descartá-las exatamente por isso. Vai querer algo mais elaborado, mais técnico, mais digno da sua inteligência. Essa reação, esse impulso de rejeitar o simples, é o primeiro sinal de que o motor está tentando funcionar sem o volante. Observe esse impulso. Regra número 1. A arte da subtração. Existe uma doença silenciosa que está destruindo a produtividade de uma geração inteira. Ela não aparece em exame de sangue. Não tem código no plano de saúde. Mas se você olhar ao redor com atenção, vai reconhecê-la imediatamente, porque provavelmente você mesmo já foi infectado por ela
em algum momento da vida. A doença se chama adição compulsiva. Olha como ela se manifesta. Você encontra um amigo que você não via há algum tempo e pergunta como ele está. E ele responde com aquele tom específico, uma mistura de orgulho e exaustão, dizendo que está ocupadíssimo, que está tocando 2 negócios paralelos, que está fazendo um curso de inglês, um de programação e um de investimentos ao mesmo tempo, que está estudando para uma certificação, pesquisando sobre criptomoedas e ainda tentando lançar um canal no YouTube nas horas vagas. E ele diz tudo isso como se estivesse descrevendo uma conquista, como se a quantidade de coisas em movimento fosse a prova de que ele está indo bem. Mas você olha nos olhos dele e vê o que está por trás do discurso. Cansaço real, dispersão, a sensação de que está correndo muito sem sair do lugar. Uma cadeira de balanço tem muito movimento e nunca vai a lugar nenhum. Ela só consome energia. A maioria das pessoas sofre da ilusão de que mais entrada produz mais saída. Que dizer sim para mais oportunidades gera mais resultado, que o caminho para o sucesso é uma lista crescente de projetos, compromissos e metas simultâneas. Isso é exatamente o oposto da verdade. Quando eu vou falar com estudantes universitários, costumo propor um experimento mental que muda a forma como eles pensam sobre decisões para sempre. Peço que imaginem que, no dia da formatura, cada um recebe um cartão especial. Esse cartão tem apenas 20 espaços. E cada vez que você toma uma decisão financeira importante, cada vez que abre um negócio, cada vez que muda de carreira ou faz um investimento significativo, você fura um dos espaços. Quando os 20 espaços acabam, o cartão é confiscado. Você não pode mais tomar nenhuma grande decisão pelo resto da vida. Apenas pense no efeito psicológico imediato dessa restrição. Se você soubesse que tem apenas 20 balas para usar em toda uma vida, como você trataria cada oportunidade que aparecesse na sua frente? Você investiria o dinheiro que juntou durante anos no restaurante do seu cunhado, porque parece uma ideia razoável? Compraria aquela ação especulativa que um conhecido mencionou num churrasco, porque todo mundo parecia animado? Abriria mais um negócio paralelo, só porque a ideia parece interessante no papel? Não. Você se tornaria o ser humano mais paciente e criterioso que já existiu. Você pararia de agir por impulso, por medo de ficar de fora, por ansiedade de estar fazendo alguma coisa. Você passaria meses, talvez anos, estudando, observando, esperando, com uma calma que a maioria das pessoas nunca experimenta, esperando pelo momento em que a oportunidade certa aparecesse com clareza suficiente para justificar furar um dos seus preciosos espaços. É exatamente assim que eu e Charlie operamos durante décadas. A Berkshire Hathaway não foi construída com 10.000 decisões brilhantes ao longo de 50 anos. Ela foi construída com talvez 12 decisões verdadeiramente grandes e com a disciplina de dizer não para todo o resto. Passamos anos sentados no nosso escritório tranquilo em Omaha, lendo, estudando, recusando propostas, ignorando tendências, deixando o mundo girar sem participar de cada movimento. E o mundo nos chamava de lento, de ultrapassado, de perdendo o ritmo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o jogo da concentração. O seu maior inimigo não são as ideias ruins. As ideias claramente ruins são fáceis de recusar. O seu cérebro reconhece o perigo e rejeita automaticamente. O seu verdadeiro inimigo são as ideias boas, aquelas que são moderadamente interessantes, razoavelmente lucrativas, suficientemente empolgantes para parecerem valer o seu tempo. Essas são as ideias perigosas, porque são boas o suficiente para você dizer sim, mas não são grandes o suficiente para mudar a sua trajetória. E cada vez que você diz sim para uma ideia boa, você está silenciosamente assassinando uma ideia extraordinária.
Porque você tem uma quantidade estritamente limitada de energia cognitiva por dia. Se você dividir essa energia por 20 projetos simultâneos, vai mover cada um deles 1 centímetro por mês. Vai permanecer invisível em todos eles. Mas se você concentrar essa mesma energia em 2 projetos, menos apenas 2, vai movê-los 1 quilômetro por semana. Vai se tornar reconhecível. Vai criar profundidade suficiente para que o trabalho comece a se pagar de formas que a dispersão nunca permite. A metáfora que uso para isso é a da lupa no sol. Se você pegar uma lupa e ficar movendo ela de um lado para o outro, sobre uma folha de papel, o papel esquenta um pouco, mas nada acontece. Mas se você segurar a lupa completamente parada, com a mesma luz solar, focando toda a energia do sol num único ponto microscópico, em questão de segundo, você tem fogo. A luz não mudou, a energia não mudou, só o foco mudou. E o foco transformou o calor inútil em chama real. Você precisa se tornar uma lupa. Precisa aprender a segurar firme, sem se mover, sem se distrair com cada nuvem que passa, menos até que o papel pegue fogo. A sua missão agora é esta. Pegue uma folha de papel e escreva as 25 coisas que você mais quer conquistar na vida. Pode ser na carreira, nas finanças, nos relacionamentos, no aprendizado. Escreva tudo sem fio. Depois, com muito cuidado e muita honestidade, circule as 5 que realmente importam, menos as 5 que, se você conquistasse apenas elas, consideraria a sua vida bem vivida. Essas 5 são o seu destino. Mas as outras 20, e aqui está a parte que a maioria das pessoas não consegue fazer, não são prioridades secundárias, não são metas para depois. São a sua lista de evitar a qualquer custo. São os ladrões de foco disfarçados de oportunidade. Trate-os como tóxicos. Não lhes dê um segundo de atenção enquanto as 5 principais não estiverem conquistadas. Domine a arte da subtração. Guarde o seu cartão com a sua vida. Regra número 2. Derrotando o senhor mercado, o desapego emocional. Vou te contar uma verdade desconfortável sobre você. Não sobre você especificamente, sobre todos nós. Sobre cada ser humano que já tentou construir riqueza no mercado financeiro. Uma verdade que a indústria inteira prefere que você nunca descubra. Porque se você descobrir, vai parar de tomar as decisões impulsivas que fazem outras pessoas ficarem ricas às suas custas. A verdade é esta: você foi biologicamente programado para falhar como investidor. Não é falta de inteligência, não é falta de informação. É a sua herança genética operando com perfeição no ambiente para o qual ela não foi projetada. O seu cérebro evoluiu durante dezenas de milhares de anos nas savanas africanas e nas florestas da pré-história, não nos pregões da Bovespa. E as heurísticas que mantiveram os seus ancestrais vivos naquele ambiente são as mesmas que destroem patrimônios no ambiente financeiro moderno. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagine que você está caminhando numa floresta com o seu grupo. De repente, sem aviso, todos ao seu redor começam a correr em pânico. Você não sabe o que está acontecendo. Não viu nenhum predador, não ouviu nenhum barulho específico, mas o grupo está em fuga menos. E o seu cérebro tem uma fração de segundo para decidir o que fazer. Se você para analisar a situação, pede dados, solicita uma planilha de probabilidades antes de agir, você é comido pelo tigre. Se você corre junto com o grupo sem questionar, você sobrevive. Durante milênios, a mentalidade de rebanho foi uma estratégia de sobrevivência eficientíssima. Seguir a multidão era literalmente a decisão mais inteligente que você podia tomar. E o cérebro que temos hoje carrega essa programação profundamente instalada. Tão profunda que nenhum diploma universitário consegue apagá-la. Nenhum curso de finanças consegue desativá-la. E nenhuma quantidade de conhecimento racional consegue neutralizá-la completamente quando a adrenalina entra em ação. O problema é que no mercado financeiro, o tigre é uma ilusão, e seguir a multidão em pânico não te salva menos, te destrói. Quando eu era jovem, o meu mentor Benjamin Graham me ensinou uma parábola
que literalmente reconfigurou a forma como eu enxergo os mercados. É a história do Senhor Mercado. E eu quero te contar com a atenção que ela merece, porque ela vale mais do que qualquer curso de análise fundamentalista que você já fez ou vai fazer. Imagine que você é sócio de um pequeno negócio. Um negócio sólido, com clientes fiéis, com fluxo de caixa previsível, com fundamentos que você conhece profundamente, e você tem um parceiro nesse negócio. Vamos chamá-lo de Senhor Mercado. O Senhor Mercado é um parceiro peculiar. Todo dia, sem falta, ele aparece na sua porta e propõe um preço, ou para comprar a sua parte do negócio, ou para te vender a parte dele. Ele nunca falta, nunca tira férias, é absolutamente pontual nessa rotina diária de aparecer com uma proposta na mão. Mas o Senhor Mercado tem um problema sério. Ele é severamente instável do ponto de vista emocional. Nos dias em que está eufórico, quando o noticiário é positivo, quando a economia parece estar indo bem, quando todo mundo ao redor está falando em prosperidade, ele aparece na sua porta radiante, convicto de que o futuro reserva apenas crescimento e abundância. Nesses dias, com medo de que você compre a parte dele e fique com todo o lucro futuro, ele pede um preço absurdamente alto pela sua cota, um preço que não tem relação razoável com o valor real do negócio. Nos dias em que está deprimido, quando o noticiário é catastrófico, quando alguma crise aparece no horizonte, quando o pânico se instala ao redor, ele aparece na sua porta batida, convicto de que tudo vai desmoronar. Nesses dias, desesperado para sair, ele oferece a parte dele por uma fração minúscula do valor real, às vezes por centavos de real, em algo que vale muito mais. A pergunta que Graham me fez depois de contar essa história foi simples e devastadora. O que você faz com esse parceiro? A resposta correta é igualmente simples. Você usa o humor dele a seu favor. Nunca deixa que ele dite o seu humor. Quando ele está eufórico e pedindo preços absurdos, você sorri educadamente e não vende nada menos porque o valor real do negócio não mudou só porque ele está animado. Quando ele está deprimido e oferecendo preços ridículos, você compra tudo o que puder, porque o valor real do negócio também não despencou só porque ele está com medo. Alcinha, mercado não é um guia e um misévico. O problema menos, e aqui está o nó que destrói a maioria dos investidores brasileiros, é que na prática é agonizante executar isso. Quando a Bovespa está despencando e o seu extrato mostra perdas que parecem enormes, o seu estômago aperta de um jeito físico, real, visceral. Amigos ligam em pânico. Grupos de WhatsApp explodem com notícias assustadoras. A televisão coloca um economista na tela para explicar por que dessa vez é diferente. Por que dessa vez a crise é irreversível. O seu cérebro primitivo, menos aquele mesmo que sobreviveu às savanas africanas, grita com toda a força que tem. Corre, vende, sai agora, antes que piore. Ficar parado nesse momento não é passividade. É o ato mais heróico e mais lucrativo que o investidor pode praticar. Eu e Charlie nos instalamos em Omaha deliberadamente, longe de Nova York, longe do barulho dos pregões, longe dos almoços de negócios onde o pânico se espalhava de mesa em mesa como uma gripe, longe dos analistas que confundiam urgência com sabedoria. Queríamos olhar para o valor real dos negócios menos completamente isolados do teatro emocional da multidão. Quando o mercado despencava e o mundo gritava que era o fim, nós líamos os balanços com calma e perguntávamos uma única coisa: o valor real desse negócio mudou? Ou apenas o preço que o senhor mercado está cobrando por ele hoje mudou? Quase sempre era apenas o preço. E preço baixo em algo valioso não é uma ameaça. E presente, a sua missão agora é esta. Na próxima vez que o mercado entrar em colapso, e ele vai entrar com a mesma certeza com que o sol nasce, eu quero que você faça uma coisa antes de qualquer outra. Desligue a televisão. Saia dos grupos de WhatsApp de investimento por 48 horas. Não olhe o extrato da corretora. Em vez disso, pegue papel e caneta e responda uma pergunta apenas. O negócio por trás desse ativo
mudou fundamentalmente. Ou só o humor do senhor mercado mudou? Se o negócio continua sólido e o preço caiu, você não foge. Você avança. Se você não consegue fazer essa distinção com clareza, essa é a sua lacuna mais urgente a preencher, não a próxima dica de ativo, não o próximo indicador técnico. Domine o senhor mercado, ou ele vai te dominar para sempre. Regra número 3. A margem de segurança menos a matemática da sobrevivência. Quando as pessoas me pedem o meu melhor conselho de investimento, eu sempre dou a mesma resposta. Duas regras. Apenas duas. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. As pessoas riem. Pensam que é uma das piadas do velho excêntrico de Omar. Acham que é fisicamente impossível nunca perder dinheiro e que por isso a frase deve ser apenas um aforismo bonito para colar num quadro motivacional. Mas eu não estou brincando. Estou enunciando uma lei matemática do universo que a maioria das pessoas ignora completamente e paga um preço devastador por isso. Deixa eu te mostrar a matemática brutal que está por trás dessa regra. Imagine que você tem R$100.000 investido. Um dia ruim no mercado, uma decisão precipitada, uma alavancagem excessiva menos e você perde 50%. Agora você tem R$50.000. Pergunta simples: quanto você precisa ganhar para voltar ao ponto de partida? A resposta intuitiva é 50%. A resposta correta é 100%. Você precisa dobrar o que tem agora, só para voltar ao que tinha antes. Precisa trabalhar 2 vezes mais, correr 2 vezes mais risco, esperar 2 vezes mais tempo, menos apenas para zerar o marcador e voltar à largada. E se a perda for de 90%? Você precisa de um retorno de 900% só para se recuperar. Um resultado que levaria décadas para um investidor disciplinado e conservador alcançar. Esse é o efeito da composição negativa. E ele é assimétrico de uma forma que o cérebro humano simplesmente não processa com intuição natural. Ganhos e perdas não se equivalem matematicamente. Uma perda de 50% destrói em dia azul que um ganho de 50% levou anos para construir. O buraco é sempre mais fundo do que a subida foi alta. E quanto mais fundo você cai, mais vertical fica a parede que você precisa escalar para sair. É por isso que eu e Charlie passamos a nossa vida inteira obcecados, não com o quanto podíamos ganhar, mas com o quanto podíamos evitar perder. Não éramos os mais brilhantes na sala, mas enquanto os brilhantes estavam construindo modelos para maximizar o upside, nós estávamos construindo sistemas para sobreviver ao downside. No final dos anos 90, um fundo de investimento americano reuniu algumas das mentes mais impressionantes que o mercado financeiro já viu. Tinham matemáticos de elite, doutores em física quântica, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Construíram modelos computacionais de uma sofisticação que poucos no planeta conseguiam sequer compreender. Por alguns anos, os resultados foram espetaculares. O mundo os chamava de gênio. Mas eles cometeram um erro que nenhum dos seus modelos conseguia prever. Usaram dinheiro emprestado menos alavancagem, menos em quantidades que multiplicavam tanto os ganhos quanto as perdas. Quando um evento inesperado aconteceu nos mercados globais, os modelos falharam. E porque estavam alavancados, a falha não foi apenas uma perda, foi uma implosão. Em semanas, perderam praticamente tudo. E o tamanho da alavancagem foi tão grande que o colapso deles quase arrastou o sistema financeiro global junto. 1000 cavalos de potência, sem freio. Você já conhece o resultado. O conceito que protege contra isso tem um nome sim, que o meu mentor, Benjamin Graham, me ensinou ainda quando eu era jovem e impaciente o suficiente para precisar ouvir. Chama-se margem de segurança. E embora Graham tenha desenvolvido o conceito no contexto de investimentos em ações, eu aprendi ao longo das décadas que ele se aplica a absolutamente todas as dimensões da vida financeira e pessoal. A lógica é esta. Quando um engenheiro projeta uma ponte
que vai suportar caminhões de 10 toneladas. Ele não constrói uma ponte que aguenta exatamente 10 toneladas. Se fizesse isso, qualquer variação, um caminhão um pouco mais pesado, uma enchente que enfraqueça a estrutura, anos de uso que desgastem os materiais, poderia derrubar a ponte. O engenheiro competente constrói uma ponte que aguenta 30 toneladas. As 20 toneladas extras de capacidade são a margem de segurança. Elas existem para absorver o imprevisível, ou erro humano, ou azar e a entropia natural do tempo. Você precisa construir a sua vida financeira exatamente como esse engenheiro constrói essa ponte. Se você precisa de R$ 5.000 por mês para cobrir as suas despesas básicas, não construa uma vida que requer exatamente R$ 5.000 para funcionar. Se fazer isso, qualquer variação, um mês de vendas fracas, uma despesa inesperada, um cliente que atrasa o pagamento vai derrubar a sua estrutura. Construa uma vida que funciona com 3.000 e sobrevive confortavelmente com 4. Os 2.000 de diferença são a sua margem de segurança. Não pegue dinheiro emprestado para investir na bolsa. Se o investimento cair, e em algum momento vai cair, você ainda deve o empréstimo. A perda dobra. A pressão psicológica te força a vender no pior momento possível. No fundo do ciclo, quando deveria estar comprando. Não coloque a sua casa como garantia de um negócio arriscado. Não concentre todo o seu patrimônio num único ativo, por mais convicto que esteja. Não viva sem reserva de emergência achando que vai dar certo porque sempre deu antes. A margem de segurança não é pessimismo, não é falta de ambição. É a diferença entre jogar para ganhar e jogar para não perder, e entender que no longo prazo, quem nunca quebra invariavelmente vence. Quem cresce rápido, mas colapsa de tempos em tempos. Pense numa corrida de resistência longa. 2 corredores. O primeiro sai em velocidade máxima, confiante na sua potência, sem poupar energia, sem pensar nos quilômetros que ainda faltam. O segundo sai num ritmo constante, calculado, sempre preservando uma reserva de energia para o imprevisto. Nos primeiros quilômetros, o primeiro corredor abre uma vantagem impressionante. Parece imbatível, mas a maratona não é decidida nos primeiros quilômetros. É decidida nos últimos. E nos últimos, o corredor que poupou energia atravessa a linha. O que não poupou está no chão antes de chegar. A sua missão agora é esta. Hoje, antes de dormir, faça um teste de estresse na sua vida financeira. Olhe para as suas dívidas, os seus investimentos, as suas despesas mensais fixas e responda com honestidade brutal. Se a sua renda caísse pela metade amanhã, por quanto tempo você sobreviveria sem entrar em colapso? Se a resposta for menos de 6 meses, a sua ponte está subdimensionada. Identifique o ponto mais frágil da sua estrutura atual, o lugar onde um único evento inesperado poderia derrubar tudo. E comece a construir margem de segurança ali, menos antes que o caminhão de 30 toneladas apareça, porque ele vai aparecer. Sempre aparece. E a única pergunta que importa é se a sua ponte vai aguentar. Número 4. A gravidade da associação humana. Menos escolha seus heróis. Existe um mito moderno que eu preciso destruir antes de continuar. É o mito da força de vontade individual. A cultura motivacional, menos aquela que vende curso, preenche estádios e domina os feeds das redes sociais. Menos ama esse mito com uma devoção quase religiosa. A mensagem central é sempre a mesma, embalada em formatos diferentes. Se você quiser o suficiente, se você se dedicar o suficiente, se você tiver disciplina e determinação suficientes, você pode superar qualquer ambiente, qualquer circunstância, qualquer obstáculo externo pelo puro poder da sua vontade interior. É uma mensagem bonita e é biologicamente falsa. A força de vontade não é um traço de caráter, é um recurso finito e esgotável que funciona exatamente como a bateria do seu celular. Você acorda de manhã com a carga completa. Cada decisão que toma ao longo do dia consome um pouco dessa carga. Cada conflito que enfrenta, cada tentação que resiste,
Cada escolha difícil que faz menos, tudo drena a bateria. E quando ela chega a zero por volta das 3 da tarde numa quarta-feira qualquer depois de um dia difícil, a força de vontade simplesmente para de funcionar. Não porque você é fraco, porque ela acabou, mas o seu ambiente não tem bateria. O seu ambiente é um campo gravitacional. Ele não precisa de energia para operar. Ele não dorme, não descansa. Não tem dias ruins. Ele puxa sobre você com a mesma força constante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e ao contrário da sua força de vontade, ele nunca se esgota. Isso significa que no longo prazo, o ambiente sempre vence a força de vontade. Sempre. Eu aprendi isso não em livro, mas observando pessoas ao longo de décadas. Vi homens e mulheres extraordinariamente determinados, com uma disciplina que eu genuinamente admirava, sucumbirem gradualmente ao peso do ambiente ao redor. Não de uma vez menos aos poucos. Um ajuste pequeno, uma concessão mínima ali. Uma piada sobre ambição que você ri para não criar clima. Uma decisão que você não teria tomado há 2 anos, mas que agora parece razoável, porque todo mundo ao redor a tomaria. O ambiente não te muda num dia. Ele te calibra imperceptivelmente ao longo de anos. Existe uma estatística informal que eu cito com frequência e que a experiência de uma vida inteira confirma. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa a maior parte do tempo. Menopausia é o resultado de um mecanismo neurológico real, chamado neurônios espelho, estruturas cerebrais que nos fazem absorver inconscientemente os padrões de comportamento, linguagem e pensamento das pessoas ao nosso redor. Se as 5 pessoas com quem você convive diariamente reclamam do emprego, acreditam que o sistema é rígido contra ela, gastam mais do que ganham e não têm planos além do próximo fim de semana, menos o seu cérebro vai absorver esses padrões. Não porque você concorda com eles, não porque você é influenciar, mas porque é assim que o cérebro humano funciona. Ele busca harmonia com o grupo. Ele calibra os seus padrões pelos padrões ao redor. E o inverso é igualmente verdadeiro. Se você consegue se colocar regularmente em contato com pessoas que operam num nível que te desafia menos, que leem mais do que você, que pensam com mais clareza do que você, que têm padrões éticos e de disciplina, que te fazem sentir que você precisa crescer para acompanhar. O seu cérebro começa a se calibrar para cima, não por força de vontade por gravidez. A decisão mais importante que tomei na construção da Berkshire Hathaway não foi sobre qual empresa comprar ou quando vender. Foi sobre com quem construir. Charlie Munger não era apenas um sócio de negócio, era um campo gravitacional que me puxava para cima constantemente. Charlie lia mais do que eu. Pensava com uma clareza multidisciplinar que me forçava a elevar o meu próprio nível de análise para que a conversa fizesse sentido. Tinha o hábito devastadoramente útil de me dizer, com uma franqueza sem ornamento, quando as minhas ideias eram simplesmente ruins. Eu não queria um espelho. Queria alguém que me tornasse melhor só de estar na mesma sala. Se eu tivesse escolhido um sócio que concordasse com tudo que eu dissesse, que validasse cada ideia que eu apresentasse, que nunca tivesse a coragem de contradizer o homem que controlava o capital menos a minha riqueza, hoje seria uma fração do que é. Não porque ele teria me dado maus conselhos, mas porque eu teria permanecido o mesmo, sem atrito, sem desafio, sem a pressão que produz crescimento. Aqui está o que vejo acontecer no Brasil, com uma frequência que me preocupa. Pessoas inteligentes e ambiciosas permanecem presas em ambientes que drenam a sua energia não por falta de opção, mas por lealdade mal direcionada. Permanecem em grupos de amigos onde qualquer sinal de ambição é tratado com ironia. Permanecem em relacionamentos onde o crescimento de um é interpretado como abandono pelo outro. Permanecem em empresas onde a mediocridade é a norma não escrita que todos seguem para não criar conflito. E usam a força de vontade para resistir a esse ambiente todos os dias, até a bateria acabar. A solução?
não é abandonar as pessoas que você ama. É entender que a sua mente precisa de nutrição tanto quanto o seu corpo, e que assim como você, não colocaria veneno no seu prato todos os dias, achando que a força de vontade vai neutralizar o efeito. Você não pode passar 16 horas por dia num ambiente que diminui os seus padrões, achando que a determinação vai ser suficiente para compensar. Você precisa construir uma segunda camada de influência, uma tribo mental deliberadamente escolhida. E aqui está a parte extraordinária. Você não precisa de acesso físico a pessoas extraordinárias para ser influenciado por elas. Você tem acesso a algo mais poderoso. Tem acesso às suas ideias destiladas, aos seus erros documentados, às suas filosofias refinadas por décadas de experiência, menos disponíveis em livros, em entrevistas, em biografias que você pode consumir a qualquer hora, em qualquer lugar, pelo preço de algumas horas de atenção. Quando você lê a biografia de um grande construtor de negócio, você está baixando o sistema operacional dele diretamente no seu cérebro. Quando você estuda a filosofia de um investidor que atravessou crises que você ainda não viveu, você está adicionando experiência ao seu repertório sem pagar o preço pessoal de cometê-lo. Você está escolhendo seus heróis. E os seus heróis estão te calibrando. A sua missão agora é esta. Esta noite, faça uma auditoria honesta do seu círculo. Liste as 5 pessoas com quem você passa mais tempo, não quem você gostaria de passar, quem você de fato passa. Depois, para cada uma delas, responda uma pergunta simples. Depois de passar tempo com essa pessoa, você se sente maior ou menor? Mais capaz ou mais limitado? Mais animado com o futuro ou mais resignado com o presente? Se a resposta for menor, mais limitado, mais resignado, essa relação está custando algo que não aparece em nenhum extrato bancário, mas é mais valioso do que qualquer ativo financeiro. Seu tempo de atenção. Crie distância onde for necessário, menos com respeito, sem drama, mas com firmeza. E preencha esse espaço com vozes que puxam para cima, porque no final você não vai para onde quer, você vai para onde a gravidade te leva. Escolha bem a sua gravidade. A número 5, o ativo inconfiscável, a lei do crescimento interno. Olha o estado do mundo hoje. As pessoas estão em pânico, não um pânico agudo e passageiro, um pânico crônico, de baixa intensidade, que fica zumbindo no fundo da consciência como um aparelho que nunca desliga completamente. Pânico com a inflação que corrói o poder de compra, antes que o salário reajuste. Pânico com a inteligência artificial que ameaça tornar obsoletas profissões que levaram anos para construir. Pânico com a instabilidade política que torna qualquer planejamento de longo prazo parecer ingenuidade. E a resposta que a maioria das pessoas tem para esse pânico é sempre a mesma. Correm para proteger o que têm. Compram ouro, compram dólar. Compram imóvel achando que tijolo é eterno. Movem capital para fora do país. Ficam de olho no próximo ativo que vai proteger o patrimônio da próxima crise. Passam a maior parte da energia mental tentando construir uma muralha de ativos físicos ao redor da sua riqueza para blindá-la de um futuro que parece cada vez mais imprevisível. E estão ignorando completamente o único investimento que é genuinamente imune a tudo isso. Imóvel pode ser desapropriado. Ouro pode ser taxado. Empresa pode ser destruída por uma tecnologia nova em questão de meses. Carteira de ações pode cair 50% numa semana de pânico coletivo. Dinheiro no banco pode ser corroído pela inflação enquanto você dorme. Mas o que está dentro da sua cabeça menos, ninguém tira. Nenhum governo consegue tributar a sua capacidade de pensar com clareza. Nenhuma crise desvaloriza a sua habilidade de se comunicar com precisão. Nenhum crash de mercado apaga os padrões que você aprendeu a reconhecer em décadas de leitura e observação. O conhecimento, as habilidades e a capacidade de gerar valor a partir da sua própria mente são o único ativo verdadeiramente inconfiscável que existe neste planeta, e é o mais negligenciado de todos. Deixa eu te dar um exemplo concreto da minha própria vida. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos,
eu tinha um problema sério. Era capaz de enxergar oportunidades de investimento com uma clareza que poucos conseguiam. Conseguia analisar um negócio, entender a sua vantagem competitiva, calcular o seu valor intrínseco. Tudo isso com uma precisão que me dava confiança genuína nas minhas conclusões. O motor estava funcionando bem, mas eu era incapaz de comunicar essas conclusões para outras pessoas de forma eficaz. A ideia ficava presa dentro da minha cabeça. Quando precisava apresentar lá em Pibli, o corpo travava, o estômago virava, a voz ficava fisicamente doente antes de qualquer apresentação para um grupo. A minha inteligência, toda aquela capacidade analítica que eu havia desenvolvido com anos de estudo, estava completamente encarcerada porque eu não conseguia articulá-la para o mundo externo. Era como ter uma usina elétrica sem fios de transmissão. Toda aquela energia gerada sem nenhuma forma de chegar a quem precisava dela. Então vi um anúncio de um curso de oratória de Dale Carnegie. Na época custava $100, um valor significativo para mim naquele momento. Não era um investimento confortável. Era um investimento que eu precisava justificar para mim mesmo antes de fazer. Fiz o curso, aprendi a organizar pensamentos, aprendi a olhar para pessoas enquanto falava. Aprendi a transformar uma ideia complexa numa sequência que outros conseguiam seguir e absorver. Não aprendi nada sobre finanças naquele curso. Não aprendi a analisar balanços, nem a avaliar empresas. Aprendi a me conectar com seres humanos através da linguagem. Agora me diz, qual foi o retorno financeiro daquele investimento de $100? Não foi 10%. Não foi 100%. Foi milhões de por cento ao longo de uma vida inteira de negócio. Parcerias, apresentações, negociações e relacionamentos que aquela habilidade tornou possíveis. Se você não consegue comunicar o valor que cria, esse valor não existe para o mundo. Pode existir dentro da sua cabeça com toda a clareza e sofisticação imagináveis menos. Mas se não sai de lá, de forma que outros entendam, para todos os efeitos práticos ele é zero. A comunicação é a alavanca que conecta o seu motor às rodas. Mas a comunicação é apenas a porta de entrada para o princípio maior que quero te transmitir nesta regra. O princípio é o da composição intelectual. As pessoas entendem menos, pelo menos intelectualmente, o conceito de juros compostos aplicado ao dinheiro. Entendem que um capital que cresce consistentemente ao longo de décadas se torna algo exponencialmente maior do que parecia possível no começo. Mas muito poucas pessoas aplicam esse mesmo princípio ao conhecimento. O conhecimento compõe da mesma forma que o capital. Quando você lê um livro sobre psicologia hoje, ele não vai te fazer ganhar dinheiro amanhã. Vai ficar armazenado. Quando você lê um livro sobre história econômica no mês seguinte, ele também fica armazenado. Mas quando, 3 anos depois, você está avaliando um negócio numa indústria em transformação, esses dois livros se conectam dentro da sua cabeça de uma forma que nenhuma análise financeira convencional poderia produzir. Você vê um padrão que outros não veem. Faz uma conexão que parece óbvia para você e invisível para quem está ao lado. Isso não é talento. É composição intelectual, operando em silêncio. Eu leio 500 páginas por dia há décadas. Não porque sou um monge sem vida social, porque entendi cedo que o conhecimento acumulado de forma consistente produz um tipo de vantagem que nenhuma intensidade de curto prazo consegue replicar. 10 pessoas estudando freneticamente por um mês não produzem o que uma pessoa estudando regularmente por 10 anos produz. Intensidade é superestimada. Consistência é o mecanismo mais subestimado de crescimento que existe. Ler 20 páginas por dia não parece impressionante, mas em 10 anos são mais de 70.000 páginas menos centenas de livros. Décadas de sabedoria destilada. Um mapa do mundo que fica mais preciso e mais rico a cada ano que passa. E ninguém pode tirar esse mapa de você. Nenhuma crise, nenhum governo, nenhuma tecnologia.
Ele é permanentemente seu. A metáfora que uso para o crescimento intelectual composto é a do bambu chinês. Você planta a semente do bambu e rega todos os dias. No primeiro ano, nada aparece acima da terra. No segundo ano, nada. No terceiro, nada. No quarto, nada. Qualquer pessoa que passasse pelo seu jardim concluiria que você está desperdiçando tempo e água num solo que não produz nada. Mas no quinto ano, o bambu emerge e cresce até 25 metros em apenas 6 semanas. O bambu não ficou parado nos 4 primeiros anos. Estava construindo o sistema de raízes necessário para sustentar um crescimento que a maioria não consegue nem imaginar. O seu crescimento intelectual funciona exatamente assim. A sua missão agora é: pare de monitorar o que você não controla. Pare de checar o Ibovespa a cada 2 horas. Pare de consumir notícias sobre o PU que o Banco Central vai decidir na próxima reunião. Você não controla a taxa Selic, não controla o câmbio, não controla a política fiscal. Mas você controla completamente o que entra na sua cabeça todos os dias. Escolha uma habilidade que, se desenvolvida, mudaria a sua capacidade de gerar valor nos próximos 10 anos. Pode ser comunicação, pode ser escrita, pode ser a capacidade de entender pessoas, pode ser uma área técnica específica do seu setor. Defina essa habilidade com clareza e comprometa-se com 20 minutos por dia menos, só 20 minutos de desenvolvimento deliberado nessa direção. 20 minutos por dia, todos os dias por 10 anos. E depois me diz se o bambu cresceu.